Meu nome é Vanessa Soares, eu tenho 33 anos. Eu tinha muitos sonhos, eu queria ser bailarina, eu queria ser jornalista, eu queria ser cantora. E eu achava que essa felicidade, ela ia acontecer, eu não era feliz ainda. Ela ia acontecer quando eu realizasse esses sonhos, quando eu fosse reconhecida. Eu largava o meu filho para poder ir buscar a faculdade de jornalismo. Da faculdade eu ia gravar com banda. De lá, eu saía de lá, eu revendia lingerie, porque eu pensava assim, eu tenho que trabalhar. A minha intenção, na verdade, era provar que eu consegui. Eu parava, às vezes, minha vida por 3, 4 dias trancada no quarto. Eu chorava escondido no chuveiro, eu chorava antes de dormir. Era uma dor inexplicável. E eu maquiava aquilo de um jeito, literalmente, eu investia nas melhores maquiagens, eu comprava as maquiagens mais caras. Eu sempre me maquiando muito bem, sorrindo, a minha bochecha doía de tanto que eu sorria. Às vezes eu procurava cantinhos pelas baladas, eu comecei a trabalhar com balada, com evento, para eu poder parar de sorrir um pouco. Porque a dor, ela não era só na bochecha, só no rosto, ela doía a alma. Aquela dor era na alma. O desejo que eu tinha era de eu jogar todas as minhas roupas numa mala, entregar os meus filhos e sumir. E desistir, literalmente desistir. Porque uma hora eu achava que era faculdade, outra hora eu achava que era a música. Eu comecei a achar que eu tinha que ler mais, aprender mais, buscar mais sobre Deus. Então eu comecei a ler livros de religiões diferentes. E quanto mais eu lia, mais confusa a minha mente ficava. E essa dor só aumentava. Chegava fim de ano, eu pensava assim, o ano que vem vai ser melhor. O ano que vem vai ser muito melhor. Eu só fiquei ruim esse ano. E aí eu falava, não, eu tenho que ir pro mar. Eu tenho que ir pro mar, tenho que renovar minhas energias. Então, eu dava um jeito de passar a virada de ano na praia, nem que fosse rápido, um bate-volta, porque eu ia do serviço e voltava, às vezes até mesmo sem minha família. Ai, eu tô mais em paz. E não era uma paz. Era só o cansaço e a maresia. Porque dava 2 dias, aquela dor voltava. Eu já não suportava mais o fardo daquela pressão de não ter chegado a lugar nenhum. A idade estava chegando, eu não tinha conquistado aqueles sonhos. E quando essa dor começou a aumentar, o sono, então, nunca mais eu soube que era sono. Eu cochilava, às vezes, durante o dia de tanto cansaço, mas eu não sabia o que era dormir. Então, eu tinha uma mente perturbada, uma depressão que eu tinha horror de imaginar o que seria das pessoas descobrir que eu era uma pessoa depressiva. Porque como uma pessoa que canta da paz, canta de reggae e fala de amor, e eu não sabia o que era paz. Nessa época, a minha irmã ela já frequentava a Igreja Universal. E ela já tinha uma transformação de caráter. Então, no tempo que ela estava começando as lutas, eu via que ela tinha lutas, que ela tinha problemas, mas ela já tinha uma mudança muito grande. E enquanto ela estava ali enfrentando lutas e os problemas dela, eu aparentemente, para quem me olhava da minha porta de casa para fora, eu estava muito bem. Não sabia as pessoas. As pessoas não tinham ideia das coisas horríveis que passavam na minha mente, da perturbação que tinha na minha mente, da dor que tinha dentro de mim, do vazio. Elas não tinham ideia. A minha vida estava um turbilhão de problema. Mas só para não deixar ninguém saber, ninguém sabia. Mas ela convidava. Ela convidava. E eu pensava assim, não, mas eu tô melhor que ela. Tava nada, tava sofrendo. Eu tava sofrendo horrores. Eu tava numa dor desenfreada, sufocante. E aí só para não dar o braço a torcer, para ela não saber, eu falei, não, eu vou, pus o relógio, não falei nada, pus o relógio na minha frente, eu sabia que a igreja abria às 7 horas, e fiquei olhando, não falei nada que eu ia para a igreja, as crianças dormindo, todo mundo dormindo, só fiquei olhando o relógio. Quando deu 7 horas, eu peguei a chave do carro, eu saí em disparada, como se eu estivesse indo para um pronto-socorro, porque parecia que tinham mãos no meu pescoço me sufocando, eu estava sufocando. Eu estava literalmente, parecia que eu estava sufocando, que daquele dia eu não ia passar, que eu ia morrer sem ar. Eu entrei na igreja como se eu estivesse entrando num hospital. E ali o pastor até se assustou, porque ele tinha acabado de abrir, eu acho. E eu entrei num estado, assim, completamente descabelada, para quem ligava tanto para a vaidade, eu já não estava ligando mais para nada. Eu completamente descabelada, com a cara inchada, sem maquiagem nenhuma, porque eu chorei a noite inteira, por causa daquela dor que já não tinha mais para onde correr. E eu fui de encontro a ele quando ele falou, dona,
eu desabei. E eu falava e misturava o choro com a explicação. Eu acho que ele não entendeu nada do que eu disse, porque eu chorava e eu falava. E eu chorava e eu falava e ele, dona, calma, sobe no altar. Resolve o seu problema com Deus, porque a senhora já sabe o caminho. A dor estava tão grande que eu me joguei no altar. Eu me rendi, eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não importa o que as pessoas vão pensar de mim, eu não quero saber o que elas vão achar, eu não quero saber o que elas pensam mais, não me interessa mais saber o que elas pensam. E eu me rendi, eu falei, eu abro mão até da minha personalidade, se for preciso. Mas tira essa dor de mim. Eu só queria algo que funcionasse. Eu falei, se o Senhor tirar essa dor de mim, eu vou ficar. Eu vou ficar, eu te dou a minha palavra, que eu vou ficar até o fim, custe o que me custar. Eu não vou voltar nunca mais para trás. Eu vou permanecer até eu morrer. Eu desci daquele altar e aquela dor, quando eu pus o pé no último degrau, aquelas mãos que estavam no meu pescoço não estavam mais. Aquela dor que eu tinha por anos, desde a infância, aquela depressão escondida, foi na hora. Foi na mesma hora. E aí eu me batizei nas águas. Veio o jejum de Daniel. E eu abracei. Eu falei, se essa é a chance que eu tenho de conhecer esse Deus que eu busco desde a minha infância, se essa é a razão de eu existir, que eu busco essa razão desde que eu conheço por gente, eu vou buscar. Então eu fui obedecendo o que estava sendo ensinado, eu fui atrás de livros que falassem sobre o Espírito Santo, eu tinha que ignorar tudo aquilo que estava acontecendo à minha volta. Muitas das vezes a casa estava um transtorno, mas eu colocava o fone de ouvido, eu focava naquela mensagem do bispo no jejum de Daniel. Eu falei, meu Deus, eu só posso estar ficando louca, a casa está um inferno. E eu tô aqui pensando no Espírito Santo, eu não paro de pensar em Espírito Santo 24 horas por dia. Eu estava sedenta, eu estava desesperada. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso saber qual é a razão da gente estar nessa terra. Eu preciso saber por que eu tô aqui. Era uma quarta-feira, eu fui e eu falei, meu Deus, eu não aceito acabar o jejum de Daniel e eu não recebi o Espírito Santo. Eu dobrei meu joelho, ele começou a buscar o Espírito Santo, eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não tenho plano B. Eu não estou fazendo reserva. Não tem, se eu sair daqui e não receber o Espírito Santo hoje, não tem reserva. Eu preciso desesperadamente. Eu estou completamente perdida. E eu abaixei minha cabeça no banco. Não foi sentimento, não foi emoção. Hoje eu choro porque quando eu abaixei a minha cabeça no banco, as pessoas estavam buscando a Deus de pé, mas eu não conseguia mais. Eu pensei, se eu não receber, eu vou sair. E eu nem sei se amanhã eu consigo cumprir com a minha palavra de permanecer na presença de Deus. Eu não vou conseguir. E eu falei, meu Deus, eu não posso mais um dia. Não posso. E eu abaixei a minha cabeça e eu falei, eu queria tanto conhecer o Senhor. Eu queria tanto, tanto, tanto. E aí veio a certeza, veio uma palavra veio na minha cabeça. Veio uma palavra. Eu tô contigo todos os dias, até a consumação do século. Para quem não lembrava de nenhuma passagem da Bíblia, aquilo me assustou. Como se fosse uma pessoa falando no meu pensamento. Eu tô contigo todos os dias, até a consumação do século. Aí eu parei de falar. E veio uma paz. Não era só a paz daquela dor ter parado que eu tive no altar. Era uma paz. Era uma paz. Aquela felicidade, aquela alegria, ela entrou. Ela entrou e no meu pensamento vinha assim, eu sou contigo, eu tô aqui, eu sempre tive. E aí, quem buscava tanto reconhecimento no mundo, eu me senti tão honrada. Eu me senti tão honrada. Para mim foi uma honra. E aquela pessoa que buscava tanto o reconhecimento do mundo, aquilo não importava mais. Aquilo era tão pequeno. Aquela pessoa fraca, aquela mulher fraca, aquela depressão, ela não existia mais. Não porque eu não tivesse problema, porque eu saí do meu batismo com o Espírito Santo, meus problemas estavam lá ainda. Não foi uma mágica.
a gente vai se estabilizando como se fosse degraus. Mas eu tinha uma coisa muito diferente. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza que ele estava ali comigo. Aquele ano que eu recebi essa transformação, tudo mudou. As minhas prioridades mudaram. Essa paz não sai. A felicidade não é momentos, não são momentos felizes, igual me falavam. Ela mora dentro da gente e ela chama o Espírito Santo. Não tenho como trocar por nada. Nunca mais. Nunca mais.